Olá pessoal, sou a professora Joenice e estou aqui com vocês mais uma vez na disciplina Teoria da Contabilidade, a nossa última aula, onde nós estamos tratando da quarta unidade do livro, que fala das teorias aplicadas à contabilidade. Então vamos recapitular aí o resumo que a gente tem sobre essa nossa quarta unidade do livro. Vamos lá? Então é a nossa quarta unidade de ensino, aonde a competência dessa unidade de ensino é o quê? Falar das teorias aplicadas à contabilidade, que serão divididas nos seguintes temas: teoria da firma e teoria contratual da firma, que nós já vimos, teoria da agência e teoria do direito da propriedade, que nós falaremos nessa nossa aula. Resumindo aí, tá, essa unidade. Nós abordamos vários conceitos, né? Teoria da firma, contratual da firma, os aspectos críticos, desdobramentos nas práticas contábeis, teoria da agência, que será hoje, conceito, conflitos de agência, teoria do direito da propriedade, conceito, classificação dos direitos de acionistas, classificação dos direitos de firmas individuais e sociedade de pessoas, inter-relações com a contabilidade. Quais são as palavras-chave dessa nossa unidade? Então, nós temos firma, assimetria informacional, teoria dos contratos, teoria da firma, teoria da agência, conflito de agência, custos de agenciamento, informação contábil, governança corporativa, teoria da propriedade, teoria da entidade, teoria dos fundos, teoria empresarial e teoria de direitos residuais. Título da nossa teleaula: teorias aplicadas à contabilidade. Então, convido vocês aí a mais esse estudo, onde nós abordaremos sobre as teorias econômicas que são aplicadas na contabilidade. Nós vamos fazer toda a contextualização da unidade, tá? Iremos nos ater a 3 teorias importantíssimas no desenvolvimento dos negócios. Por meio delas, nós vamos descobrir como a contabilidade exerce um papel significativo para determinar e fundamentar a relação contratual com os diversos stakeholders. Então, neste contexto, nós continuaremos a desenvolver a competência dos conceitos e aspectos críticos da teoria da agência e da teoria do direito de propriedade, que serão os objetos de estudo desta nossa aula. Então, quem é o protagonista aí deste nosso estudo? O senhor Juarez. Já vimos ele na outra aula. Quem ele é? Um empresário do ramo de livros, estabelecido no mercado há mais de 30 anos. Gente, esses dados são importantíssimos. Qual é o ramo de atividade dele? Livros. Quanto tempo ele está no mercado? 30 anos. Atualmente, a empresa possui um quadro de funcionários na ordem de, olha quantos empregados, né? 150 empregados. Um negócio que antes apresentava, sim, uma estrutura familiar, ao longo dos anos ganhou dimensões maiores, a ponto de passar por um período de grande expansão das suas atividades e assim promover a chegada de novos sócios e parceiros. Aqui estará, né, nesses sócios e nesses parceiros, com certeza todo o entendimento do porquê e da importância dessas teorias aí. É claro que essa nova situação, tá, foi muito mais lucrativa para a empresa. Nós estamos aqui contextualizando mais uma vez, tá, relembrando o porquê que nós vamos utilizar essas teorias. Então, porém, essa nova situação, esses novos investidores, essa ampliação da empresa, o que aconteceu? Ela trouxe, sim, muitos conflitos entre os stakeholders, os quais o senhor Juarez não estava acostumado. Empresa familiar, tem o meu jeito de lidar com as coisas, mas a partir do momento, né, que existem outros envolvidos,
não é bem assim, não é mais só do jeito que eu quero. Então, preocupado, o senhor Juarez percebe que tal situação o levará a equilibrar as relações contratuais da empresa. Mas também percebe que desconhece por completo este processo. E é bem isso que acontece, tá? A empresa, ela tem um porte, ela vai até um ponto, ela tem um porte e à medida que ela vai se profissionalizando, ela vai aumentando esse porte, ela tem que se profissionalizar. Então vai chegar uma hora que ela vai ter que contratar um consultor, ou um auditor, ou alguém para tomar as rédeas, para determinar alguns normativos, padrão de qualidade, dentre outras coisas. Então eu já vi muitas pessoas desistirem dos seus negócios ou desistirem de expandir o seu negócio por conta dessas relações que seriam criadas aí, né? Dessa mudança nessas relações que seriam criadas a partir da expansão desse negócio. Então, se eu tenho 5, por exemplo, funcionários, para eu ter 50 funcionários, o esquema vai ter que ser outro. Eu não consigo, né? Lidar com muito mais pessoas, com a quantidade de pessoas que eu tinha, com a mesma ordem, eu não vou conseguir já atingir o mesmo público, eu tenho que delegar essas tarefas. E veja, ele já tinha um grande porte, né? 150 funcionários, mas quando a gente pensa em distribuidora de livros, isso pode vir a ser internacional, né? Vamos pensar em editora, distribuidora, e imagine o tamanho do negócio onde isso pode chegar, né? Algo talvez que a gente não imagina. E nunca que uma pessoa, né, o proprietário ou algumas pessoas, elas terão acesso sobre todas essas outras, sem que elas façam essa delegação, digamos assim, ou sem que elas consigam estabelecer essas teorias que a gente chama de teoria contratual da firma, teoria da agência, dentre outras aqui, teoria normativa, enfim. Por quê? Porque tem que ter. Você precisa estabelecer essas relações que a gente chama de contratuais, que seriam através ou dessa normatização, dessa burocratização que os funcionários chamam, né? Mas para que a coisa realmente anda. E lógico, seria impossível, e é mais do que aceitável, que o seu Juarez soubesse de todos esses processos. Não sabe. Está há 30 anos tocando o negócio de um jeito, de repente expandiu, a coisa mudou, não é bem mais daquele jeito, vai mudar mesmo, tá? As coisas alteram mesmo e precisam ser muito bem rotuladas, né? Muito bem distribuídas, muito bem organizadas. Mas isso pode assustar, principalmente os funcionários, né? Os stakeholders, quem trabalha ali. Ou acha que vai ser mandado embora, aí tem uma reclamação geral, né? Ai, do jeito que eu fazia era muito melhor, por que mudou? Eu não sei onde isso vai parar, eu não gosto desse jeito. Porque nós, como seres humanos, não somos suscetíveis à mudança. Nós não curtimos, tipo, a gente está numa zona de conforto, está tudo muito bom ali para nós, né? Para que eu vou mudar? Para mim tá bom assim. Está dando certo, mas tem coisa que pode dar muito mais certo. Ou de repente dá certo até um certo ponto. Depois você não dá conta mais, dependendo dessa expansão, da onde você quer levar o seu negócio. Então não é bem assim. As mudanças são necessárias, principalmente nesse mundo que a gente vive hoje. Diria que são imprescindíveis para o desenvolvimento organizacional. E a gente vai ver, né, qual a relação da contabilidade que tem com tudo isso, com essas teorias. Ok? E lógico, diante disso tudo, seu Juarez não deu conta, ele falou assim, vou contratar alguém. Vou contratar você. E o que ele quer com isso? Então ele vai te contratar como um consultor, com o objetivo de orientá-lo sobre esses aspectos contratuais que estão inseridos nas relações entre os stakeholders, no sentido de compreender a dinâmica que está envolvida e, ao mesmo tempo, apresentar os mecanismos que regem essas relações contratuais da firma, seja no âmbito interno ou externo. Então, ele está convicto, e isso é excelente, diga-se de passagem,
de que a partir da compreensão dos aspectos das relações entre os stakeholders no ambiente da firma, ele terá plenas condições de buscar uma situação mais harmoniosa entre os diversos agentes que protagonizam as atividades da organização. Assim, eu os convido a mais uma vez encarar este desafio. Como? Nós vamos utilizar algumas situações para trazer essa ideia de teoria, para a gente trabalhar todos esses conceitos pensando numa realidade exata. São situações hipotéticas, porém muito reais, que poderiam ter acontecido ou efetivamente que podem acontecer conosco. Tá? Então, como a gente vai desenvolver isso? Durante todo o ano, o que foi que aconteceu? Por que ele contratou você como consultor? O senhor Juarez, ele conviveu com reclamações em praticamente todos os departamentos. Departamento de produção, em pelo menos 2 vezes ao mês enviava comunicação à presidência, informando que as suas solicitações de matéria-prima não eram atendidas prontamente. Olha o rolo! Por outro lado, o departamento de compras atendia às especificações do departamento de controladoria e exigia uma compra de valor mínimo para garantir o preço de compra e manter a margem de lucro bruto. De outro lado, o diretor financeiro tratava uma verdadeira batalha com o departamento de vendas, pois a elasticidade dos prazos estava sufocando a empresa. No curto prazo, captavam dinheiro todo dia para suprir o ciclo operacional de pagamentos, o que comprometia a capacidade de pagamento. Gente, tudo vocês veem aqui relacionado à contabilidade. Tudo isso vai refletir lá na análise da contabilidade, nas demonstrações, tá? Por quê? Por exemplo, controladoria exigia compra de valor mínimo. Tá bom. Por quê? Para manter o preço e a margem de lucro. Aí o financeiro tratava uma verdadeira batalha com o departamento de vendas. O que estava acontecendo? A venda queria vender, mas estava jogando os prazos muito lá na frente. E está me atrapalhando, tá, a fazer esses pagamentos. Aí o que está acontecendo? Está faltando dinheiro no curto prazo. O que está fazendo? Porque está jogando os pagamentos lá na frente. Está descontando, está utilizando, enfim, recebíveis, descontando ou fazendo empréstimos para poder suprir isso aqui no curto prazo. E está comprometendo a capacidade de pagamento, a margem de lucro, entre outras coisas. Vai refletir tudo lá na contabilidade. No último exercício, a empresa apresentou no balanço o capital circulante líquido, olha só, negativo. Mas o LPA, lucro prejuízo acumulado, se manteve estável, além de não ocorrer aporte de capital. Ao mesmo tempo, são várias análises contábeis aqui, né? Ao mesmo tempo em que não há capital a integralizar. Em meio a esse cenário, era evidente a importância desse levantamento. Os dividendos nesse período foram pagos de forma contínua. Será que deveriam ter sido pagos? Inclusive, olha só, veja, eles estão com problema no curto prazo, aí está pagando dividendo com bônus. E a área de controladoria não registrou nenhum questionamento quanto aos acionistas, claro, né? O senhor Juarez, ao refletir sobre isso, ficou desconfiado, pois como os clientes, fornecedores, bancos, departamentos internos não obtiveram o mesmo resultado. Só os acionistas estão de boa? Veja, o que está acontecendo? Então ele resolveu investigar essas situações no sentido de que ele precisava identificar quais eram os conflitos existentes e decidiu convidar você para participar dessa empreitada a fim de apresentar um parecer aos acionistas sobre o quê? As possíveis causas desses acontecimentos. Agora eles vão jogar os acionistas na roda. Vamos ver o que vai acontecer.
Para desenvolver tal trabalho, será necessário que você compreenda as bases conceituais sobre a teoria da agência, relações de conflito de agência que venha a ocorrer no ambiente da firma, os instrumentos contratuais previstos, os custos atrelados às relações de agência, além do que? De identificar os elementos relacionados à simetria de informações. Será que está vendo a simetria de informação? Então, vamos resolver aí mais esse trabalho. Então, esses dois últimos temas nossos aí foram bem contextualizados, né? Tem bastante coisa para fazer. E daí vamos contextualizar tudo isso. Então, pensando na disseminação das sociedades por ações ocorridas em grande escala desde o século passado, isso fez com que o proprietário pudesse sair de cena no que tange a atuação direta nas organizações e desse lugar ao administrador ou gestor, que passou a representar esse mesmo proprietário na rotina da empresa, o que permitiu surgir o que se denomina de teoria da agência, ou seja, lógico, numa SA, onde tem muitos donos, não tem como todos mandarem, eles saem de cena e delegam essa tarefa para um representante, para um gestor. Então, isso a gente chama de teoria da agência. E aí a gente vai, então, agora para esse conceito de teoria da agência, tá? Na íntegra, como que funciona essa delegação de poderes, do proprietário sair de cena e delegar esse poder, e o que isso vai refletir para nós ali na contabilidade. Vamos lá. A teoria da agência, ela busca explicar as situações que ocorrem de forma sistemática nas organizações da relação entre proprietário e o seu administrador, mostrando a importância de compreender as bases conceituais que circundam a referida teoria, bem como compreender os desdobramentos para a firma em momentos de possíveis conflitos de interesse. Ou seja, não pode haver esse conflito de interesse. Tá? A administração ela tem que ser racional. Não pode ser favorável a mim ou a você, mas a favorável a um todo, à própria organização. Então, normalmente, o proprietário delega poderes ao agente. Para quê? Para que ele possa agir em seu nome, a fim de atingir esses objetivos sociais da empresa, que, logicamente, é obtenção de lucro, aumento de capital, entre outros. E aqui eu mostro, eu trouxe uma figura que mostra como é que funciona essa relação aí da teoria da agência. Vamos lá. Isso aí está no livro, tá? Nossa figura 4.7 diz assim, ó. Início da relação de agência. Quando ela ocorre? Ela surge quando um ou mais indivíduos chamados principais, proprietários, eles fazem o quê? Quando essas pessoas contratam outro indivíduo ou organização chamado agente. Nessa teoria ela é chamada de agente, para realizar algum tipo de serviço. Então esses proprietários, o que eles fazem? Eles delegam essa autoridade de tomada de decisões para este agente. Então, muitas vezes, as divergências ocorrem devido às estratégias defensivas, como afirmam Andrade e Rossetti. Por parte de quem? Por parte dos dirigentes, que tendem a reduzir o seu grau de exposição com proveito de maior nível de desconcentração dos proprietários, o que irá repercutir no nível de disponibilidade e na qualidade das informações que chegam a essas partes interessadas. Então, como assim? Vamos lá de novo, agora para os aspectos explicativos da teoria da agência. Então, por quê?
Então, para a gente poder entender como ocorre e por que ocorre essa teoria da agência. Então, um empresário administrador de uma firma, utilizando uma estrutura mista de capital, ele irá optar por um conjunto de atividades de maneira que o valor da empresa seja o menor possível se forem os seus únicos proprietários, certo? Certo. Isso porque o seu fracasso na maximização do valor da empresa, ele é consistente com a sua eficiência. E porque a venda de ações do tipo ordinária é sim o quê? É uma fonte de recursos. Ainda que os administradores não maximizem o valor da empresa. Ué, se eu tiver uma boa gestão e se eu vender essas ações, é uma origem de recursos, porque eu posso ratear essas ações e vou estar colocando mais acionistas na empresa e eu vou estar conseguindo captar mais dinheiro. É lógico que uma vez isso deu lucro, a distribuição é maior, né? É maior, mas é diretamente proporcional à quantidade de ações. Ou seja, se eu tenho menos acionistas, eu tenho menos dinheiro, mas eu tenho menos distribuição. Ou seja, até que ponto isso é interessante, tá? E aí vamos resolver, então, com um parecer tudo isso. Como assim? Então eu tenho que me pautar na elaboração de um parecer que aponte esses conflitos existentes na firma, bem como o caminho a se tomar para a solução conflituosa entre as partes interessadas. Para tanto, eu deixarei alguns caminhos para que vocês tenham condições de construir o diagnóstico e elaborar o parecer para o Sr. Juarez. Então, o primeiro passo. O que eu preciso fazer de cara na teoria da agência? Eu preciso identificar quais são as partes interessadas que estão em conflito, senão não tem como fazer nada. Depois, aí eu venho, quais são? Eu tenho problema no departamento de produção, departamento de compras, de vendas, diretoria financeira, controladoria, fornecedores, credores, clientes. Nossa, só não tive problema nos acionistas. Segundo passo, eu vou identificar os tipos de conflitos existentes entre essas partes interessadas. Mas eles estão discutindo por quê, afinal de contas? O que está acontecendo? Então, não fornecimento de matéria-prima no tempo adequado, por exemplo, é uma divergência nas especificações dos pedidos de compra. Redução na capacidade de pagamento da empresa, com os credores e fornecedores. Preciso melhorar minha política de crédito junto aos clientes divergentes do fluxo de caixa da empresa, porque está aumentando a elasticidade, está diminuindo ali o valor que eu tenho de capital. Terceiro passo, identificar as causas dos conflitos, os problemas de disponibilidade no curto prazo. Aí eu coloco para vocês um modelo de parecer. Não necessariamente precisa ser seguido, né? Exatamente nessa ordem aí. Mas é interessante que vocês analisem para poder analisar essas respostas. Então, pergunta, o capital circulante líquido teve estável? Veja, se eu tiver uma resposta sim, a empresa, por enquanto, justifica a distribuição dos dividendos, tá? Se a minha resposta for não, a empresa apresenta um indicador preocupante, pois a distribuição de dividendos poderá descapitalizar a empresa. Se a empresa já está com um problema no curto prazo, assim, de cara, a gente analisa que talvez não. O LPA aumentou? Veja, se sim, a empresa, por enquanto, justifica a distribuição de dividendos. Estamos tudo falando aqui dos dividendos. Se não, eu tenho que reverter essa política. E a mesma coisa acontece se houve aporte de capital social ou não. Então, tudo isso vai justificar ou não vai justificar essa distribuição de dividendos. E aí tem mais uma série de perguntas, tá? Vou ler algumas. A distribuição do resultado foi integralmente aos acionistas? Veja, se todas as respostas para as questões 1.2 forem sim, por enquanto a empresa justifica essa distribuição. Se não, tem que rever. Uma outra pergunta. A empresa está contraindo novos empréstimos?
Aqui, os dividendos estão sendo pagos? Está havendo integralização de capital pelo sócio? Então, todas essas perguntas vão fazer com que se analise a justificativa da distribuição de dividendos. Se mantém ou se não mantém, mas tem que ser analisado. É assim que a gente resolve essa SP2 com base nessa teoria da agência. Agora a gente vai para uma outra análise. Veja, depois de tudo isso que aconteceu, montou esse relatório, foi ver essa questão da distribuição dos lucros, chegou-se a um resultado. Qual é a indagação agora do senhor Juarez? Vamos lá. Depois de atuar por anos nesse ramo, de ter visto a empresa se reestruturar e abrir o seu capital, ele decidiu se lançar como empresário, olha só a mudança, do setor moveleiro e adquirir uma empresa individual de responsabilidade limitada, Eireli. Atualmente conta com 40 empregados, já é grande, né? E as suas vendas atingem em média 800 mil anuais. Tem um padrão de vida tranquilo, uma vez que a empresa possibilita ou ter uma retirada considerável de prolabore. Entretanto, uma coisa preocupa o Sr. Juarez. Como está às vésperas de sua aposentadoria, solicitou à Agência da Previdência que calculasse o valor possível de remuneração como aposentado. Se preocupou. Veja, o agente previdenciário, por sua vez, lhe entregou o solicitado, dizendo o seguinte, que a sua aposentadoria seria de aproximadamente 6 salários mínimos. O senhor Juarez não entendia como o valor da aposentadoria poderia estar tão baixo, uma vez que nos últimos 20 anos o seu prolabore nunca foi inferior à quantia de 12 salários mínimos. Não satisfeito, o senhor Juarez o contratou para que fosse elaborado um parecer de maneira que o ajudasse a esclarecer a aplicação normativa da legislação com o seu caso. Veja, isso aqui é uma questão clara de legislação. Na legislação diz que, independente do valor, existe um teto de pagamento do INSS. Se ele retirava um valor maior e sempre fez com que a contabilidade, que é o correto, registrasse aquele valor, não significaria que ele ia receber, né, por aquilo, que ele poderia ter feito, por exemplo, na época uma previdência complementar, tirasse aquele valor e pagasse um diferencial numa previdência complementar, se ele queria ter, né, essa complementação dessa renda, com base no quê? Com base nesse teto que é pago pelo INSS. Então, preparados aí para esse novo relatório, vamos ver como é que ficou. E aqui, pessoal, então, nessa ideia de aposentadoria, agora sim, nós vamos estudar a teoria da propriedade e o direito de propriedade. Uma vez que surgiu esse impasse, mas se eu contribuir, né, com 12 salários, por que eu não vou receber sobre 12 salários? Então, para a gente poder entender como isso se desenvolve, a gente tem que estudar essa teoria da propriedade e esse direito de propriedade. Vamos lá? Teoria da propriedade e o seu relacionamento com outras teorias econômicas que interferem diretamente na contabilidade, tá? E também o direito de propriedade. Então, o que é a propriedade efetiva? A propriedade como sendo um conjunto de direitos sobre um recurso em que o dono está livre para exercer e cujo exercício ele é protegido contra a interferência por outros agentes. Então, um exemplo aí para vocês de direito de propriedade. Então, um dono de um pedaço de terra não tem necessariamente o direito absoluto sobre todos os aspectos daquele lote, mas sim um conjunto ou uma lista de direitos. Pode vender, deixar de herança, mas podem existir algumas regras sobre aquela terra a qual ele não tem total poder. Então, os direitos aí não são absolutos. Isso aí é um absurdo. Essa semana mesmo, eu estava conversando com um amigo meu sobre esse direito de propriedade.
Então, ele comprou um terreno num condomínio fechado. O terreno tem 433 metros, mas ele só pode construir, dependendo da maneira que ele faça, em torno de 230, 240 metros. Por quê? Cheio de regra. Ah, ok, 5 metros de recuo, até onde eu sei é para todo mundo. 1,5 metro nas laterais, né? Quando a construção for coberta, 1,5 metro nas laterais. E no fundo, 3 metros se a construção for coberta. Então, por exemplo, se ele tiver uma piscina no fundo, um jardim, beleza, ele pode chegar à construção até 1,5 metro, desde que não seja coberta. Então, ele quer colocar um calçamento, até 1,5 metro ele pode. Mas se ele quiser fazer uma varanda com cobertura, ele não pode. Então, ele perde muito no terreno. Isso é um exemplo claríssimo desse direito de propriedade reduzido. Um lote é meu, eu comprei e paguei, mas eu não tenho total liberdade sobre ele. É um outro lote qualquer, de repente numa área residencial, a prefeitura diz, olha, não pode se construir nada comercial, ou não pode se construir casas com um tamanho menor de tanto. Não pode. Então, o terreno é seu, mas existem algumas regras a ser seguidas, né? Esse direito não é absoluto, não está na totalidade, tá? E aí, vamos ver essa diferença de teoria do proprietário versus a teoria da entidade. Então, o que é a teoria do proprietário? Direitos de propriedade correspondem essencialmente à participação de um indivíduo numa empresa. Esse é o direito de propriedade que a gente analisa dentro da teoria do proprietário. E a teoria da entidade? Com o surgimento de grandes corporações, a empresa e o proprietário têm vidas distintas. Os fundadores e proprietários não são necessariamente identificados com a existência de empresa. Essa relação encontra apoio legal e institucional onde? Nas SAs. Tá? É a mesma coisa, por exemplo, de uma sociedade limitada, responde pelo capital social, entre outras. Então, contextualizando isso tudo, nesse universo de teorias, foi selecionado 2 perguntas fundamentais em relação aos beneficiários do lucro e da sua apresentação, conforme vocês podem observar. Então, aqui primeiro, direito de propriedade. Quem são os beneficiários do lucro líquido? Pensando aqui no que tange a contabilidade, tá? Como devem ser divulgadas as relações entre direitos nas demonstrações financeiras? É algo que tem que ser pensado, tá, pessoal? E aí a gente vai apresentar, então, a teoria empresarial do fundo e de direitos residuais. Como funciona isso tudo em relação à contabilidade? Vamos lá. A literatura contábil tem eleito também outras teorias para justificar quais serão os beneficiários e como divulgar as apresentações. Então, veja, teoria empresarial. Ela diz que a empresa é uma instituição social que age em nome de muitos grupos de interesse. Esses grupos incluem os acionistas, credores, funcionários, clientes, governo e o público em geral, ou seja, a todos que estão envolvidos. Teoria do fundo abandona a relação pessoal pressuposta nessa teoria de propriedade. O conceito de fundo tem encontrado a sua maior utilidade em instruções governamentais e sem fins lucrativos. E a teoria de direitos residuais, o que é? O acionista possui direitos em relação à empresa, tal como outros titulares de direitos, mas o acionista não é considerado o proprietário, dono, porque ele sozinho, a não ser que ele tenha uma grande maioria, né? A maioria. Porque ele sozinho, ele não pode determinar uma série de coisas. Então, às vezes, o estatuto da empresa, ele vai ditar todas essas regras e vai dizer como que isso vai poder ser seguido ou não. Então, contextualizando tudo isso,
Vejam, há pontos de vistas diferentes quando nós analisamos os direitos de propriedade. Então, para exemplificar, nós enumeramos alguns exemplos aplicáveis às teorias. E aqui é para quê? Para que vocês se aprofundem nessas teorias. Então, nós temos a teoria da propriedade, da entidade, teoria empresarial, teoria do fundo e teoria dos direitos residuais. Cada um com a sua aplicação em termos, né, pensando em acionistas, etc. Bem, e para a gente resolver tudo isso, qual que foi a nossa sugestão? Para a resolução da situação problema, a gente segue os seguintes passos. Então, a primeira coisa é vocês entrarem e seguirem a tabela de recolhimento da Previdência. Vocês entram em previdência.gov.br ou entram no Google, né, tabela do INSS atual. Aí vocês pesquisam o valor do salário mínimo e multiplicam pela quantidade de salários que o senhor Juarez retirava como prolabore. De posse desses dois dados, tabela, previdência e salários de recolhimento do senhor Juarez, aplique aí os percentuais necessários sobre os dois parâmetros. Aponte a diferença entre os recolhimentos de acordo com o teto da tabela, faça uma análise crítica dessa diferença e relate o quanto a legislação normativa interferiu na aposentadoria do senhor Juarez. Se preferir, apresente números concretos desta interferência. E aí eu queria que vocês refletissem, isso aqui é muito bacana, que vocês tragam isso para vocês. Já pararam para pensar na aposentadoria? Com quantos anos vocês gostariam de se aposentar? Gente, são questões importantíssimas. Levando em consideração o teto da aposentadoria versus o valor de contribuição, precisaria de complementação de renda, pensando na diminuição ou total exclusão da sua capacidade produtiva? O que vocês acham? Já pararam para pensar com quanto vocês querem aposentar? Né? E que capacidade vocês têm hoje? Né? Que grana vocês têm para isso? E aí sim, o que fazer? Né? Como se preparar para não ter perda financeira? Gente, isso é um grande problema da maioria. Então, é fato, eu que trabalho numa instituição financeira também, eu vejo, né, que nós temos diferentes produtos para diferentes faixas etárias e que às vezes as pessoas demoram demais para pensar em algumas coisas. E isso tem se alongado até por conta do quanto tem demorado, por exemplo, para as pessoas começarem a trabalhar, constituir família, que é muito mais tarde. Tudo tem o seu ponto positivo e negativo. Mas essa questão de renda no final da vida, lógico que você pode morrer antes, mas enfim, é um negócio bem delicado. Isso é uma coisa que pode não parecer, mas que a gente tem que pensar lá no começo. Então, meu pai e minha mãe nunca me deram nenhum tipo de instrução em relação, olha, guarda essa grana, a não ser assim, ó, guarda dinheiro, você pode precisar para comprar uma casa, mas por conta disso. Casar, comprar uma casa, um carro, enfim, mas nunca pensando em aposentadoria. E eu vejo hoje, por exemplo, dentro de casa mesmo, que a minha mãe sofre com esse problema por não ter pensado, e que é fato, quando nós ficarmos mais velhos, a nossa capacidade produtiva, se não se extingue, ela diminui muito. E chega num ponto, né, que é isso, você não tem mais a mesma capacidade produtiva, não consegue trabalhar, ou o mercado não aceita, ou o que você fazia você não dá conta mais de fazer, pelo próprio organismo. Então, é importante pensar nisso. Então, os cálculos atuariais, por exemplo, dentro da contabilidade, eles analisam todas essas projeções, essas partes de previdência, etc. E assim, basicamente falando, nós temos condições de entrar no site do INSS e fazer uma projeção e já se programar. Gente, quanto antes, melhor. Teve um filho? Começa a pagar uma previdência para ele, faz uma poupança, enfim. Veja o que é melhor para você. E resumindo, então, nós concluímos aí as nossas SPs, trabalhando com os mais variados conceitos, dentro do conceito de teoria aplicada à contabilidade, que nós dividimos nos seguintes temas. Teoria da firma e teoria contratual, na aula anterior, teoria da agência e teoria do direito da propriedade, dentre outros. Então, muito obrigado aí pela oportunidade de dar aula para vocês, tá? Tenho certeza que foi muito produtivo. Até a próxima e fiquem com Deus. Bye, bye.